Canal Ciências na Pandemia está no ar. Professora Daniele. Aula de hoje: magnetismo e eletromagnetismo. Galera, nossa aula de hoje é sobre magnetismo e eletromagnetismo. Bom, o magnetismo é a propriedade de atração e repulsão que alguns metais e ímãs possuem, né? Que apresentam, no caso, um polo positivo e outro negativo, que vai caracterizar, né, os chamadas forças de polo. Então, nós temos uma propriedade chamada de polo magnético que informa que os polos iguais, eles tendem o quê? A se repelir, e os polos opostos, eles têm uma força de atração. Então, vamos falar um pouquinho sobre a história do magnetismo e do eletromagnetismo. Bom, se sabe que se existem relatos sobre o magnetismo desde o século VII a.C. Já tínhamos conceitos, né, feitos por gregos, né? Nós temos textos gregos que apontam a existência do magnetismo. Então, nós temos relatos de corpos presentes numa região chamada de Magnésia, que ficava na Ásia Menor. E daí surgiu o nome da propriedade de atração e repulsão de determinados corpos. A gente sabe que a magnetita é uma rocha que tem a propriedade de magnetismo. Então, nós podemos citar como primeiro nome em relação ao magnetismo o Tales de Mileto, que era filósofo, físico, matemático, grego, e que ele observou a atração do ímã natural e da magnetita com o ferro. E, além disso, a gente também não pode esquecer de citar o surgimento da bússola, a descoberta da bússola, né, que é um instrumento que foi usado nas navegações e eles são utilizados até hoje, né? Começou com o uso lá dos chineses no século VII, que é extremamente importante e que a gente vai ver nessa aula de hoje. Além disso, nós temos também o estudo do eletromagnetismo, que foi desenvolvido, né, no século XIII por um cientista chamado Pierre Pellerin, no caso que ele descreve sobre a bússola e as propriedades dos ímãs. E no século XVI, nós temos o William Gilbert, que concluiu que a Terra era magnética. Então, era por esse motivo que as bússolas sempre elas apontam, né, para o sentido norte. Já nos fins dos séculos XVIII, nós temos Charles Colomb, que avançou nos estudos sobre a eletricidade e o magnetismo, tanto que ele publicou a lei dos polos inversos de atração e repulsão entre as cargas elétricas. Já no século XIX, nós temos outro cientista chamado Hans Christian, que publicou trabalhos sobre eletromagnetismo e campos elétricos. E em 1821 e 25, nós podemos citar o André-Marie Ampère, que realizou pesquisas sobre as correntes elétricas e ímãs. E em homenagem a ele, né, nós temos hoje o nome Ampère, que foi eleita a unidade de medida da intensidade da corrente elétrica. E, além desses, nós temos o Giuseppe Henry e o Michel Faraday, que descobriu a indução eletromagnética. E em 1865 foi o ano marco da era da eletricidade, com a invenção de um aparelho chamado dínamo. Por meio da indução eletromagnética, o dínamo converte a energia mecânica em energia elétrica. Então, essa aula de hoje, ela vai trabalhar toda essa questão do histórico, do magnetismo, do eletromagnetismo. Vamos conhecer o ímã, né, a função do ímã realmente. E também nós vamos falar um pouquinho, né, da utilização do eletromagnetismo nos dias de hoje, que é super importante. E o que eu queria citar para vocês também, falar um pouquinho do magnetismo terrestre, né? Porque o planeta Terra, ele é considerado um grande ímã, que se divide em dois polos, o norte e o sul, né? Então, essa descoberta ela foi feita no século XVI, com as pesquisas do físico inglês William Gilbert. Então, note que o polo norte é o campo magnético, que sempre atrai a bússola e que explica que a Terra comporta-se como um grande ímã, que exerce força de atração na direção norte. Então, muito importante, né? O planeta Terra funciona como um grande ímã. E tudo isso a gente vai estudar nessa aula. Meus queridos, não esqueçam aí desse vídeo, vocês compartilharem, se inscreverem no nosso canal, dar aquele joinha, dar uma força aqui para a professora, tá bom? E então a nossa aula já vai começar.
Os gregos foram os primeiros a relatar a ação de algumas rochas encontradas em uma região da Ásia Menor, denominada magnésia. A magnetita é uma rocha com propriedade de magnetismo. Os ímãs naturais têm a propriedade de atrair objetos metálicos de ferro, de níquel e de cobalto. Estes metais são denominados ferromagnéticos. O cobre, o alumínio e o chumbo não são atraídos por ímãs. A bússola é um instrumento de orientação criada pelos chineses que se utiliza de um ímã. Chama-se de Polo Norte a extremidade que aponta para a região geográfica norte e de Polo Sul a extremidade oposta que aponta para a região geográfica sul. Por serem ímãs, esses polos são caracterizados como polos magnéticos. Ao aproximar um ímã de outro, conforme a posição, surgem eles força de atração ou repulsão. Convencionou-se que os polos de mesmo nome se repelem e de polos de nomes diferentes se atraem. Os ímãs têm inseparabilidade dos polos magnéticos. Por mais que se divida um ímã, sempre obterá um ímã completo. O físico dinamarquês Hans, por volta de 1820, descobriu o eletromagnetismo. Ele observou que uma bússola sofria interação quando colocada próxima a um fio condutor percorrido por corrente elétrica, cargas em movimento. O eletromagnetismo é o ramo da física que estuda as interações entre correntes elétricas e corpos magnetizados. O inglês Michael Faraday e Joseph Henry foram cientistas que se destacaram ao produzir corrente elétrica em um circuito a partir do campo magnético gerado por um ímã. Na experiência executada por Faraday, descobriu-se a indução eletromagnética. Com isso, possibilitou a construção de dínamos, que são geradores mecânicos de eletricidade. Eles foram aperfeiçoados e, para a geração de energia elétrica, tornaram-se mais eficientes que as pilhas e baterias da época. Outra forma de indução eletromagnética é movimentar uma espira no interior de um campo magnético. Dessa forma que a energia elétrica é gerada em usinas hidrelétricas, termoelétricas, nucleares e eólicas. A turbina elétrica é usada nas usinas. É uma enorme estrutura cilíndrica com várias pás que faz movimento giratório com a pressão da água, ou vapor de água ou de vento, ganhando a energia cinética. As turbinas são acopladas por um eixo a geradores elétricos. Os geradores são formados por um conjunto de bobinas que giram no interior de um campo magnético criado por gigantescos ímãs, proporcionando a movimentação de elétrons e, consequentemente, gerando uma corrente elétrica. O eletromagnetismo trouxe novas ideias e possibilidades de seu uso nas mais variadas áreas, desde o setor de transportes até a medicina. Hoje, muitos aparelhos e dispositivos considerados indispensáveis, como cartões magnéticos, rádios e telefones, só foram criados porque houve esse desenvolvimento. O eletromagnetismo também alavancou as telecomunicações. As televisões de tubo tinham um funcionamento baseado no eletromagnetismo. Os discos rígidos e magnéticos, juntamente os cartões magnéticos que são utilizados nos estabelecimentos, surgiram com o desenvolvimento das fitas magnéticas. Alguns países já usam o eletromagnetismo nos chamados Magnetic Levitation Transport. As forças magnéticas também são utilizadas nos trilhos e nos trens. Na medicina, temos a ressonância magnética, que é fruto do eletromagnetismo. Galera, terminou a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e aprendido. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Quem ainda não se inscreveu, é a hora, é agora. Compartilhem, dê o seu joinha para que outros alunos possam também assistir a nossa aula. Um grande beijo e tchau, tchau!